Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 16, sob o título A Formação das Monarquias Ibéricas, ou seja, a formação das monarquias de Portugal e Espanha, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página 109. Professor Rubens, me esclareça um detalhe. Por que toda vez que remetemos a Portugal e Espanha nós chamamos de países ibéricos? É muito simples, porque Portugal e Espanha fazem parte da Península Ibérica. A Europa tem várias penínsulas, dentre as quais duas se destacam, a Península Itálica e a Península Ibérica. A Península Itálica configura a Itália, obviamente. A Península Ibérica é a união dos territórios de Portugal e Espanha. Professor, o que é uma península? Aí nós entramos na outra área de conhecimento que eu administro com vocês, a geografia. Península é um acidente geográfico, é quase igual a uma ilha. Uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Uma península difere da ilha porque a península ela é cercada de água por quase todos os lados, mas apenas um lado da península faz fronteira com o território, com o continente. Daí a denominação península. No caso da Península Ibérica, ela é banhada de água por quase todos os lados, mas tem um lado, que é o lado da Espanha, que faz fronteira com o continente europeu, no caso com a França. Daí a denominação de península. No caso da Itália, a Itália também é banhada de água por quase todos os lados, mas a sua parte norte faz fronteira com dois países, com o continente, portanto, com Áustria e Suíça. Então, entendam, ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Península é uma porção de terra cercada de água por quase todos os lados, exceto um. Esse lado é o que faz fronteira com outros países. Geralmente, esse único lado da península que não é banhado por água, que faz fronteira com outros países, ele é chamado de istmo, ok? Então, toda vez que nós reportarmos a Portugal e Espanha, nós sempre chamamos de países ibéricos, porque eles fazem parte da Península Ibérica. Professor, vamos agora para o passo de história. Qual é esse processo de formação das monarquias ibéricas? É muito simples. São os primeiros reis de Portugal e da Espanha, como tudo começou. E aí eu preciso voltar um pouco no tempo. Pessoal, há cerca de 1000 anos atrás, os árabes islâmicos chegaram do Oriente Médio invadindo a Europa. Nessas invasões de expansão do islamismo, da religião árabe, eles tomaram a Península Ibérica. Os árabes conquistaram os territórios de Portugal e Espanha. Então, o primeiro momento para a formação dessas monarquias foi expulsar esses povos árabes, esses povos islâmicos. É aí que Portugal e Espanha iniciam o que a história chama de Guerra da Reconquista. Como o próprio nome diz, os territórios da Península Ibérica foram conquistados e invadidos pelos povos árabes, islâmicos, e agora era a hora de expulsar esses islâmicos e reconquistar o território para a formação de Portugal e Espanha. Uma vez ocorrida a Guerra da Reconquista e a expulsão dos povos árabes, dos povos islâmicos, vamos agora ao processo de formação monárquica de Portugal. Como tudo começou? Tudo começou no século XI, pessoal, quando o nobre Henrique de Borgonha, ele ganhou do rei Leão de Castela o condado portucalense. Por que ele ganhou de Leão de Castela essa área do condado portucalense? Porque ele ajudou na expulsão dos árabes. Quando ele assumiu essa área e faleceu, seu filho herdeiro, Afonso Henriques, ele proclamou a independência do condado e tornou o condado Portugal em 1139. É aí que surge Portugal e seu primeiro grande rei é Afonso Henrique. Com ele começa a primeira dinastia portuguesa, a primeira família a governar o poder em Portugal, a dinastia de Aves. A primeira família a estabelecer uma monarquia centralizada a partir de 1139. Posteriormente, em 1249, Portugal anexa outro território, o território de Algarve, e unifica. Portugal se torna um pouco maior a partir de então. A dinastia de Aves, ela governou Portugal até 1580. Portanto, ela foi de 1139, com o rei Afonso Henrique, o primeiro rei da dinastia de Aves, e aí o poder foi passando de geração em geração, pai, filho, neto, bisneto, até 1580. O último rei, coincidentemente, também foi Henrique, né? Dom Henrique faleceu em 1580. Como ele era cardeal da igreja e não casou e nem teve filhos, a dinastia de Aves acabou aí. Essa foi a primeira grande família a governar Portugal. Na Espanha, o processo de formação da monarquia espanhola aconteceu em 1469, a partir de um casamento arranjado entre Fernando, rei da região de Aragão,
e Isabel, rainha da região de Castela. Quando eles se casaram em 1469, eles unificaram os dois reinos. Aragão, do rei Fernando, e Castela, da rainha Isabel. Com a união desse casamento, a união de Aragão e Castela, forma-se a Espanha. Eles caminharam juntos como marido e mulher, com o reino espanhol unificado, e em 1492 eles tomaram mais 2 territórios e aumentaram o território espanhol. Tomaram os territórios de Granada e de Navarra. Então perceba um detalhe, Portugal, após se tornar Portugal, também conquistou um território, o território de Algarve, né, em 1249. A Espanha também. Em 1492, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, o rei e a rainha, conquistaram no mesmo ano os territórios de Granada e Navarra. Portugal se tornou maior com a conquista de Algarve e a Espanha se tornou também muito maior com as conquistas de Granada e Navarra. Portugal e Espanha, portanto, tiveram um processo de formação ao longo da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, repetindo, a primeira família, a primeira dinastia a governar Portugal foi a dinastia de Aves. Isso começou lá em 1139 com o primeiro rei Afonso Henrique. Já na Espanha, começou-se o processo de formação monárquica a partir do casamento de Fernando, rei de Aragão, e Isabel, rainha de Castela. Posteriormente, tanto em Portugal como na Espanha, houveram processos de conquistas e anexações de mais territórios para engrandecer o tamanho do império. Portugal e Espanha que se tornaram os 2 primeiros países a se lançar na expansão marítimo-comercial, inclusive chegando à América e iniciando o processo de colonização do nosso continente. Portugal aqui no Brasil e a Espanha no restante da América Latina. Mas isso é assunto para uma outra aula, em outra ocasião. Forte abraço e até a próxima.